Quantas vezes já bateu em você aquela sensação como se estivesse carregando o peso do mundo nas costas? Dias em que o corpo parece não responder e a mente se enche de pensamentos inquietos, tornando até o ato de respirar um esforço. Essa sensação de exaustão profunda, que mistura o cansaço físico e emocional, é um sinal claro de que você precisa parar. Mas como encontrar descanso em meio a tantas demandas e responsabilidades que insistem em apertar a cabeça e o peito? Se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo que a vida tem exigido mais de você do que você pode oferecer. Pode ser que ninguém ao seu redor perceba o quanto está difícil. Afinal, para muitos, você aparenta ser forte, alguém que sempre dá conta de tudo. Mas eu quero te dizer algo importante. Deus conhece o seu coração. Ele vê o peso que você carrega, mesmo quando ninguém mais vê, e Ele te chama a encontrar descanso nele. A palavra descanso parece simples, mas carrega uma profundidade que muitas vezes não exploramos. Não é apenas o ato de deitar e fechar os olhos. Descansar é soltar o controle, é confiar, é permitir que Deus cuide daquilo que você não pode resolver sozinho. O verdadeiro descanso começa quando entendemos que não fomos feitos para enfrentar tudo sozinhos. E aqui está uma verdade poderosa. Deus não te criou para viver sobrecarregado. Sabe aquele momento em que parece que as forças acabaram? Talvez você já tenha sentido isso hoje ou em algum momento recente. Esse vazio, essa falta de energia, não é apenas o resultado de muito trabalho ou poucas horas de sono. Muitas vezes, o cansaço que nos consome vem de tentar lidar com tudo sem entregar a Deus o que está fora do nosso alcance. Nossa rotina nos cobra produtividade, eficiência e resultados, mas raramente nos ensina sobre o valor do repouso, aquele descanso que vai além do físico e atinge a alma. Jesus, em sua sabedoria infinita, sabia que passaríamos por momentos assim. Ele nos deixou um convite cheio de amor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Note que ele não faz promessas de tirar as dificuldades da vida, mas nos garante alívio, força e paz em meio às lutas. É como um pai que segura a mão do filho nos momentos difíceis, dizendo: você não precisa carregar isso sozinho, meu filho. Talvez você nunca tenha pensado que descansar é um ato de fé. É reconhecer que você não tem todas as respostas, mas sabe quem as tem. É acreditar que, mesmo quando tudo parece fora de controle, Deus está trabalhando em seu favor. Descansar é permitir que Ele cuide de você, porque Ele te ama e sabe do que você precisa antes mesmo que você peça. Essa mensagem é para você que está cansado, para você que sente que precisa de um alívio, de um renovo. Talvez hoje seja o dia de parar, respirar e entregar nas mãos de Deus aquilo que tem roubado sua paz. Ele está esperando para te dar o descanso que só Ele pode oferecer. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. O cansaço é um companheiro constante na jornada da existência humana. Ele surge de várias formas. O corpo que parece clamar por descanso após dias de trabalho exaustivo. A mente que se perde em um turbilhão de preocupações e o coração que tantas vezes carrega feridas e angústias. A verdade é que, por mais que desejemos uma vida tranquila, momentos de desgaste fazem parte da experiência humana. Contudo, há uma diferença importante entre sentir-se cansado e viver escravizado pelo cansaço. Quando olhamos para a palavra de Deus, percebemos que até mesmo aqueles que foram escolhidos por Ele enfrentaram períodos de extremo esgotamento. Pense em Elias, um dos grandes profetas, que em um momento de profunda exaustão física e emocional, sentiu-se tão sobrecarregado que pediu a Deus que tirasse sua vida.
Ele disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Elias, que havia testemunhado milagres incríveis, chegou a um ponto em que o peso era insuportável. Deus, em sua infinita graça, não respondeu ao pedido de Elias da maneira como ele esperava. Em vez disso, ele ofereceu descanso e sustento, mostrando que mesmo os mais fortes precisam parar. Vivemos em um ritmo que frequentemente nos empurra além de nossos limites. O mundo moderno celebra a produtividade e muitas vezes coloca a exaustão como um troféu. Frases como "trabalhe enquanto eles dormem" ou "descanse quando estiver morto" criam uma mentalidade de que parar é fraqueza. No entanto, essa busca incessante por resultados tem cobrado um preço alto. Mentes ansiosas, corações aflitos e corpos desgastados. O cansaço por si só não é o problema. Ele nos lembra de nossa humanidade, de nossas limitações. O perigo está em ignorá-lo. Quando negligenciamos os sinais que nosso corpo e alma nos dão, nos afastamos do propósito de Deus para nossas vidas. Ele não nos chamou para viver em constante sobrecarga, mas para encontrarmos equilíbrio e descanso nele. Há um cansaço físico que pode ser aliviado com uma boa noite de sono ou uma pausa estratégica, mas há também o cansaço da alma. Esse é mais profundo e muitas vezes mais difícil de identificar. Ele surge da falta de propósito, do excesso de preocupações ou da tentativa de controlar o incontrolável. Esse tipo de cansaço não pode ser resolvido com uma viagem de férias ou um fim de semana tranquilo. Ele requer algo mais, uma entrega sincera aos cuidados de Deus. Quando Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei", ele estava falando diretamente àqueles que se sentem assim. Ele não nos promete uma vida sem desafios, mas oferece alívio e paz. Reconhecer que o cansaço é parte da vida não significa aceitá-lo como uma sentença, mas sim buscar em Deus o renovo necessário para seguir adiante. Você não precisa carregar tudo sozinho. Deus nunca quis que fosse assim. Ele é o alívio que sua alma busca. O cansaço pode ser inevitável, mas a sobrecarga não é. Há um descanso à sua disposição, um descanso que só Deus pode oferecer. O verdadeiro descanso vai além de simplesmente pausar as atividades ou se deitar por algumas horas. Ele é uma experiência de alívio profundo que atinge a alma e renova as forças, mesmo em meio às tempestades da vida. Esse descanso não depende de circunstâncias externas, mas de uma conexão com algo maior, algo eterno, a presença de Deus. Muitas vezes, associamos descanso à ausência de problemas, imaginando que só conseguiremos ter paz quando tudo ao nosso redor estiver em perfeita ordem. Mas essa é uma ilusão que nos prende a um ciclo interminável de cansaço e frustração. O mundo nunca será um lugar completamente calmo, e nossas vidas sempre terão desafios. O descanso verdadeiro não é sobre fugir das dificuldades, mas encontrar paz no meio delas. Jesus nos ensina que esse descanso não está ligado ao físico, mas ao espiritual. Ele compara o fardo que carregamos ao jugo de 2 bois. Ele diz: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." Mateus, capítulo 11, versículo 29. Ao contrário do jugo pesado que o mundo nos impõe, o jugo de Cristo é suave, porque ele caminha ao nosso lado. Não se trata de carregar menos peso, mas de saber que não estamos sozinhos no esforço. Pense no mar agitado por uma tempestade. Por fora, as ondas podem ser violentas, mas nas profundezas, as águas permanecem calmas. Assim é o descanso que Deus oferece. Ele não remove as ondas, mas nos leva para uma profundidade onde encontramos segurança e estabilidade, mesmo enquanto a tempestade continua. Esse descanso é uma âncora que nos mantém firmes quando tudo parece incerto.
Um exemplo prático disso está em como lidamos com as preocupações diárias. Muitas vezes, nos desgastamos tentando resolver problemas que estão fora do nosso controle. Ficamos inquietos, gastando energia mental e emocional em questões que apenas Deus pode resolver. Quando entregamos essas preocupações a Ele, experimentamos um descanso que desafia a lógica humana. É como soltar uma corda que estava nos prendendo, percebendo que não precisamos lutar sozinhos. O verdadeiro descanso também exige confiança. É preciso acreditar que Deus é fiel e capaz de cuidar de nós, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Confiar não é uma tarefa fácil, especialmente quando estamos acostumados a ter o controle. Mas é nesse ato de soltar que encontramos o descanso que tanto buscamos. Quando confiamos, liberamos nossas mentes do peso da ansiedade e abrimos espaço para que Deus trabalhe. Esse descanso é um presente, mas também é uma escolha. Precisamos aprender a parar, a silenciar a agitação interna e a ouvir a voz de Deus. Ele sussurra suavemente, nos lembrando que somos amados, cuidados e que não precisamos carregar tudo sozinhos. É nesse espaço de entrega que encontramos a renovação que o mundo não pode oferecer. O descanso verdadeiro está disponível para você hoje. Ele não exige esforço, mas sim um coração disposto a confiar. Deus está pronto para te aliviar, basta que você se permita descansar nele. Esse descanso que estamos falando tem uma grande inimiga conhecida por todos nós: a ansiedade. Ela consome nossos pensamentos, acelera o ritmo da vida e nos mantém presos em um estado de alerta constante, como se estivéssemos sempre esperando que algo ruim aconteça. A ansiedade não apenas rouba nossa paz, mas também nos desconecta de uma vida plena, impedindo-nos de desfrutar do presente. Ela nos aprisiona em um ciclo de preocupações, tornando quase impossível experimentar o descanso verdadeiro. Uma das maiores armadilhas da ansiedade é que ela nos faz acreditar que podemos ou que devemos controlar tudo. Pensamos que, se nos preocuparmos o suficiente, encontraremos soluções para os problemas ou evitaremos os desafios que estão por vir. Mas, na realidade, essa mentalidade apenas nos desgasta. A Bíblia nos ensina algo totalmente oposto. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Paulo nos diz: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças." Este versículo nos oferece uma chave poderosa para combater a ansiedade: entregá-la a Deus. No entanto, essa entrega não é um ato passivo. Ela exige intencionalidade, uma decisão consciente de confiar em Deus em vez de se prender às preocupações. Quando escolhemos levar nossas ansiedades a Ele em oração, estamos reconhecendo que há coisas além do nosso controle e que apenas Ele tem o poder de lidar com elas. A ansiedade também tem o poder de distorcer nossa percepção. Ela faz com que os problemas pareçam maiores do que realmente são e nos impede de ver as soluções que estão bem diante de nós. Ela nos desconecta do momento presente. Estamos constantemente projetados para o futuro, imaginando cenários e criando preocupações sobre coisas que muitas vezes nem acontecerão. Essa incapacidade de estar no presente rouba nossa capacidade de perceber as bênçãos e o cuidado de Deus que estão disponíveis agora. Quando nos concentramos no momento atual, começamos a enxergar a bondade de Deus em detalhes que antes passavam despercebidos. Deus não nos pede para ignorar nossos desafios ou fingir que eles não existem. Ele nos chama a confiar que, enquanto fazemos a nossa parte, Ele está trabalhando nos bastidores. A ansiedade nos impede de descansar porque insiste em nos fazer acreditar que tudo depende de nós. Mas o descanso verdadeiro só é possível quando reconhecemos que Deus é soberano e que em suas mãos todas as coisas encontram solução.
Entregar as ansiedades a Deus é libertador. É como colocar um peso insuportável aos pés de alguém que tem força infinita para carregá-lo. Essa entrega não é um ato de fraqueza, mas de sabedoria. Quando deixamos a ansiedade de lado e confiamos em Deus, encontramos a paz que supera todo o entendimento. E essa paz é o início de um descanso que nenhuma preocupação pode roubar. Confiar o futuro a Deus é uma das decisões mais libertadoras que podemos tomar. Nessa vida repleta de incertezas, muitas vezes carregamos o peso de tentar prever o que virá e de nos preparar para todas as possibilidades. Essa tentativa de controle, embora bem intencionada, se torna um fardo. Mas há um chamado divino para entregar nossas expectativas, medos e planos ao único que tem o futuro em suas mãos. A confiança em Deus começa com o entendimento de quem Ele é. Ele não é apenas o Criador de todas as coisas. Ele é também um Pai amoroso que cuida de cada detalhe de nossa vida. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus nos assegura: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso nos lembra que, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho à frente, Ele já preparou algo bom para nós. No entanto, confiar o futuro a Deus não é algo que acontece automaticamente. Exige prática e entrega diária. Muitas vezes nos agarramos às nossas preocupações porque acreditamos que, de alguma forma, elas nos dão controle. Mas o controle que pensamos ter é apenas uma ilusão. Deus, que vê o fim desde o princípio, é o único capaz de guiar nosso futuro com sabedoria e perfeição. Um exemplo prático de confiança é a atitude de Abraão, que deixou sua terra e seguiu para um lugar que Deus prometeu mostrar. Ele não tinha todas as respostas, mas confiou na direção divina. A fé de Abraão nos ensina que confiar em Deus não significa ter clareza sobre cada detalhe do que está por vir. Significa dar um passo de cada vez, sabendo que Ele está no comando. Confiar o futuro a Deus também nos liberta do medo do desconhecido. Muitas vezes ficamos paralisados pelo "e se?". E se algo der errado? E se eu falhar? Esses pensamentos nos prendem e nos impedem de avançar. Mas quando lembramos que Deus não apenas conhece o futuro, mas também está presente nele, somos encorajados a seguir em frente. Ele não nos abandona, Ele nos sustenta em cada passo. Essa confiança é um ato de fé, mas também de descanso. É reconhecer que nossas vidas não estão sujeitas ao acaso, mas ao cuidado intencional de um Deus que nos ama profundamente. Quando entregamos o futuro a Ele, experimentamos uma leveza que só é possível quando sabemos que estamos em boas mãos. Uma prática que pode fortalecer nossa confiança é agradecer pelo que Deus já fez em nossas vidas. Lembrar de suas provisões e livramentos nos dá segurança de que Ele continuará a agir. Essa gratidão cria em nós um coração mais tranquilo, capaz de confiar sem reservas. Entregar o futuro a Deus é mais do que uma decisão espiritual. É uma escolha prática que transforma nossa forma de viver. Quando deixamos de nos preocupar excessivamente com o que está por vir, passamos a viver de forma mais presente, aproveitando as bênçãos que já temos. Deus está no controle, e o futuro que Ele planejou para você é cheio de paz e propósito. Às vezes, a vida parece nos apertar de todos os lados. As preocupações se acumulam, o cansaço toma conta e o coração fica pesado com tantas responsabilidades. Mas, mesmo em meio a tudo isso, há um chamado suave que ecoa em nosso espírito. Venha até mim, entregue-me seus fardos, deixe-me cuidar de você. Deus vê cada lágrima que você derramou em silêncio. Conhece as noites em que o sono não veio porque sua mente estava cheia de incertezas. Ele entende a dor que você muitas vezes esconde por trás de um sorriso. E ainda assim, Ele te chama com amor, dizendo que você não precisa enfrentar tudo sozinho.
O descanso que Deus oferece não é como o descanso do mundo, não é passageiro, nem frágil. É um descanso que traz paz, mesmo quando as tempestades ainda rugem ao nosso redor. É a certeza de que mesmo que as coisas não estejam perfeitas, você está seguro nas mãos daquele que tem todo o poder e amor. Quero agora te convidar a fazer algo simples, mas transformador. Pare por um momento, respire fundo e permita que seu coração se abra para Deus. Deixe que Ele entre nas áreas mais profundas da sua alma, onde ninguém mais pode chegar. Traga a Ele suas preocupações, seus medos, suas dores e permita que Ele te envolva com sua paz e renovo. Vamos juntos entrar na presença dEle agora? Feche seus olhos, se puder, e coloque seu coração nesse momento. Deixe cada pensamento inquieto e cada preocupação se silenciar enquanto nos conectamos com o amor do Pai. Pai amado, neste momento nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto e sinceridade em nossas almas. Tu conheces cada parte do nosso ser, até mesmo aquelas que tentamos esconder. Sabes das dores que carregamos, das lutas que enfrentamos e do cansaço que muitas vezes nos domina. Por isso viemos a Ti, porque somente em Tua presença encontramos descanso verdadeiro. Senhor, entregamos agora a Ti todo o peso que temos carregado, as preocupações que nos roubam a paz, os medos que nos paralisam e as responsabilidades que parecem maiores do que podemos suportar. Colocamos tudo isso aos Teus pés, porque confiamos que Tu és o Deus que cuida de nós. Como está escrito em Tua palavra, lançamos sobre Ti as nossas ansiedades, porque sabemos que Tu nos amas e tens cuidado de cada detalhe das nossas vidas. Pai, em meio à correria do dia a dia, nos esquecemos de que não precisamos fazer tudo sozinhos. Quantas vezes tentamos resolver as coisas com nossas próprias forças, apenas para nos sentirmos ainda mais exaustos. Hoje, queremos declarar que confiamos em Ti. Sabemos que Tu és fiel e que nada escapa ao Teu controle. Ajuda-nos a descansar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, confiando que Tu tens planos perfeitos para nós. Pedimos que inundes o nosso coração com Tua paz, aquela paz que excede todo o entendimento e que só Tu podes dar. Tira de nós o peso da culpa, das cobranças que colocamos sobre nós mesmos e das vozes que nos dizem que não somos suficientes. Ensina-nos a ouvir a Tua voz, que sempre nos chama com amor e nos lembra de que somos Teus filhos amados. Também pedimos por sabedoria. Ajuda-nos a discernir o que realmente importa, a organizar nossa vida de forma que Te honremos, sem negligenciar o descanso que Tu desejas para nós. Ensina-nos a dizer não quando necessário e a priorizar aquilo que traz vida e não peso. Mostra-nos o caminho da leveza que vem de caminhar contigo. Fortalece aqueles que se sentem fracos. Restaura as forças de quem acha que não pode mais continuar. Reacende a esperança em cada coração que tem se sentido desanimado. E, acima de tudo, lembra-nos de que Tu estás conosco em cada passo, segurando a nossa mão e nos sustentando. Pai, neste momento, entregamos o nosso presente e o nosso futuro em Tuas mãos. Declaramos que confiamos em Ti, sabendo que enquanto descansamos, Tu estás trabalhando em nosso favor. Obrigado por Teu cuidado, por Teu amor que nunca falha e por seres o refúgio onde sempre podemos encontrar descanso. Nós Te agradecemos por ouvir a nossa oração e por já estar agindo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O descanso que buscamos muitas vezes parece distante, mas está ao alcance de quem confia. A paz que vem de Deus não é algo passageiro. É uma força constante que nos sustenta mesmo nos dias mais difíceis.
Hoje, enquanto essa mensagem ainda ressoa em seu coração, faça desse momento um marco para começar a viver de forma mais leve, entregando suas preocupações àquele que tudo pode. Se essa reflexão trouxe clareza para a sua vida, considere se inscrever no canal e deixar um like. Isso nos ajuda a levar mensagens de paz e fé a mais pessoas que também estão buscando alívio e propósito. Escreva esse comentário com fé. Minha paz está em Deus. Essa frase simples pode ser um lembrete poderoso para você e um incentivo para quem mais ler. E se você deseja um próximo passo para fortalecer sua caminhada espiritual, saiba que há uma ferramenta especial esperando por você. No comentário fixado, você encontrará algo que pode transformar o seu ano, guiando você em uma jornada de oração e reflexão por 52 semanas. É uma oportunidade de aprofundar sua conexão com Deus e viver com mais propósito. Que Deus te abençoe abundantemente e esteja ao seu lado em cada passo que você der. Estamos juntos nessa caminhada de fé. Fique com Deus. Até mais.